Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde aí com vocês? Torcedor do Flamengo também, porque eu tenho certeza que vai ter flamenguista aqui nesse vídeo hoje. Eu vou deixar minha opinião sobre o que aconteceu ontem, tá? Envolvendo o jogo de Independente e Flamengo e também a reviravolta que acabou de sair aí a informação, quero aproveitar para compartilhar aqui com vocês e outros assuntos também envolvendo Palmeiras e River aí, até porque o River perde um jogador e olha só quem pode substituir esse jogador, hein? Então vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação. Gente, eu tô aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão para vocês, então queria contar aí com o apoio de vocês. Belezinha? Inclusive amanhã tem Palmeiras e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E aí, você sabe onde assistir o jogo, gente? Só Premier. Se você não é assinante do Premier e quer assistir todos os jogos do Palmeiras em um só lugar, porque olha, haja dinheiro, hein? Pra assistir jogos do Palmeiras, porque um dia é num canal, o outro é no outro, e aí é canal de streamer. Gente, imagina ter que assinar tudo, é uma loucura, né? Bom, contrate os serviços da Green TV, que você consegue assistir todos os jogos do Palmeiras de um só lugar, tá bom? Eu vou deixar o contato aqui da Green TV passando na tela, tem aqui embaixo também o WhatsApp deles. Você consegue ganhar 4 horas de teste gratuito. Você não consegue fazer o teste no horário do jogo do Palmeiras, mas você pode fazer antes, pode fazer depois. Além de tudo, a Green TV conta com mais de 20 mil filmes e séries para você poder ali passar um tempo off com a família também. Ah, Cássia, mas eu não moro aqui no Brasil, eu moro fora do Brasil. Tem para você também, e olha, tem desconto aí para todo mundo que falar que veio aqui do canal Uma Palestrina, viu? Então chama lá o pessoal da Green TV, vou deixar o contato aqui e também aqui embaixo na descrição. Fechou? Vamos lá então, gente, uma baixa aí pro time do River, tá? Agora o jogo acontece no Allianz Parque, na próxima semana a gente estarei presente. Vocês acreditam que eu vou estar nesse jogo? Pois é, eu ganhei ingresso para esse jogo e também pro jogo de amanhã, Palmeiras e Fortaleza, eu também vou estar lá no Allianz. Estou empolgadíssima, porque faz um tempinho aí que eu não vou para jogos do Palmeiras, né? Eu ia com bastante frequência, agora eu dei uma pausa, mas como eu ganhei os ingressos, então eu vou amanhã e vou também no jogo da Libertadores quarta-feira, tá bom? Mas enfim, a informação aqui trazida é que o Driussi, que tá fora do jogo contra o Palmeiras, ele sofreu uma lesão, e pelo que tudo indica, o jogador que deve substituir aí, o Sebastian, acho que é Driussi, é assim, acho que se pronuncia, né, gente? Enfim, deve substituir o Borja, nada mais, nada menos que o Borja deve ser o jogador que vai substituir a ausência. Um pouquinho que eu li ali da torcida do River, eles estão apreensivos porque, segundo eles, é um bom jogador e eles não queriam que ele tivesse sofrido uma lesão em plena decisão aí no Allianz Parque, né? Um jogo muito decisivo, um dos jogos mais decisivos aí do ano pro River, tá bom? Deixa a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que a maioria acompanhou o jogo do Flamengo ontem, né? E também viram aí o que aconteceu envolvendo Plata, o jogador do Flamengo, que foi expulso. E na minha visão, sim, injustamente, né? Eu poderia estar aqui zoando o Flamengo pela resenha e falando que eles estão de mimimi, chorando, né? Porque quando acontece com o Palmeiras, eles fazem o mesmo. Mas eu vou tentar ser justa aqui, porque de fato, gente, se acontecesse essa expulsão do lado do Palmeiras, o Palmeiras ganhando o jogo, né? E o Palmeiras fosse prejudicado assim, eu estaria aqui provavelmente arrancando meus cabelos, né? Estaria revoltada. Então eu entendo a reclamação do torcedor do Flamengo, entendo o Flamengo ter ido ali na Conmebol, pedir a anulação e tem uma reviravolta aí. Acabou de sair a informação pelo Mauro César, tá? Que inclusive o Flamengo disse que a Conmebol já anulou a expulsão aí do Plata. E o atacante será liberado para enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira na Argentina. A informação é de um dirigente do departamento de futebol do clube. Quem passou ali foi o Mauro César, tá? Então, pelo que tudo indica, a Conmebol de fato vai anular esse cartão aí do Plata. Aconteceu algo semelhante com o Cruzeiro, eu acho que em 2018, 19, não lembro exatamente a data, também que a Conmebol acabou anulando aí, tá? Eu só fico pensando o seguinte, se fosse o Palmeiras, será que aconteceria? Será que o Palmeiras teria bastidores, né, para conseguir uma anulação de uma expulsão que nunca existiu? Porque é óbvio, gente, uma expulsão em um momento que o time tá melhor, tá ganhando, né? Com certeza o andamento do jogo é muito diferente. E foi assim com o Flamengo, que tomou, né, o primeiro gol ali e ficou perto de tomar o empate. Então a gente sabe que uma expulsão, né, injusta, ou que fosse uma expulsão justa, mas isso muda completamente a condição do jogo, né? Principalmente para quem tá vencendo, principalmente em jogos de Libertadores, né, que são 2 jogos e, enfim, você tem que fazer o resultado em casa, ou quando você joga fora de casa, você tem que segurar ao máximo aquele resultado para você poder decidir. Então é óbvio que algumas situações que acontecem dentro do jogo, ela pode mudar o rumo, né, da partida, ela pode mudar um resultado, né, sendo para melhor, sendo para pior, depende ali de quem
quem foi prejudicado, de quem foi beneficiado. Mas enfim, então diante de toda essa reclamação do torcedor do Flamengo, da diretoria do Flamengo, parece que a Conmebol acatou o pedido do Flamengo e deve anular a expulsão do Plata. Sabe uma coisa que me preocupa, gente, falando de coração aqui com vocês, como eu falei pra vocês que eu ia deixar meu clubismo pra fazer essa análise aqui, é de saber que na história, se vocês pegarem, né, a história envolvendo times argentinos contra times brasileiros na Libertadores, vocês vão ver um abismo, né, de erros contra times brasileiros. Até o próprio Corinthians já foi prejudicado contra o Boca, o Palmeiras 2 vezes, entre outros, o São Paulo também foi prejudicado, acho que São Paulo e Vélez. Então, na história da Libertadores já aconteceram vários lances polêmicos que quando a arbitragem precisava decidir, né, ela sempre ia a favor do quê? Dos clubes argentinos. Nós sabemos o peso disso. Vocês acham que a Conmebol quer que o São Paulo, ou o Palmeiras, ou o Flamengo ganhe mais uma Libertadores? Chegue, né, a 4ª Libertadores? Óbvio que não. Vocês acham que eles querem um confronto de final de Libertadores de novo, uma final brasileira, sei lá, um Palmeiras e Flamengo, ou um São Paulo e Flamengo? É óbvio que não. Então, olhando para todo esse cenário e tudo que aconteceu com o Flamengo, eu fico extremamente preocupada com o jogo da volta aqui no Allianz Parque. Ah, Cássia, mas na casa do Palmeiras ninguém vai passar a mão, gente. Então, você não é torcedor do Palmeiras. Então, você não conhece a história do seu clube. Eu mesmo já estive em várias decisões, né, não só de Conmebol Libertadores, mas principalmente em competições aí da CBF, que garfaram o Palmeiras na nossa casa, que levaram o título na mão grande dentro do Allianz Parque, cara. Né? Então, sim, eu me preocupo, com certeza eu me preocupo. Eu quero saber a opinião de vocês diante de toda essa polêmica envolvendo aí o Flamengo, o Plata, a Conmebol, de que lado vocês estão. Eu só espero, e aí eu estou falando aqui como torcedor do Palmeiras, que se uma situação dessa acontecer com o Palmeiras um dia, que a gente consiga também uma anulação, né? Porque se pode para o Flamengo e pode para o Cruzeiro lá atrás, também que possa para o Palmeiras, que possa para o São Paulo, que possa para outros times que buscarem também aí a Conmebol uma anulação injusta de um jogador que foi expulso ali durante o jogo. A única coisa que eu peço é que todos tenham o mesmo privilégio. Inclusive, nessa situação, eu vi sim alguns torcedores rivais zoando o Flamengo, falando de choro, mas eu tô vendo a maioria entendendo o lado do Flamengo. E eu acho que é o que precisa, tá? No futebol brasileiro. A gente se odeia muito, a gente às vezes deixa de lado, sabe? A razão só pra zoar, só pra falar de choro, só pra atacar e cutucar o time rival, o time que a gente não gosta. E eu acho que a gente deveria se unir mais. Mas enfim, também é só minha opinião, gente. Eu acho que não adianta ficar zoando, né, o outro e falando que é choro e quando acontece com você ficar pedindo empatia. Deixa a opinião de vocês. Do mais era isso. Vou ficando por aqui. Até mais e avante palestra.